Boa noite, está começando mais um Câmara Entrevista. Neste espaço, a gente tem a oportunidade de conhecer em detalhes as ações, os projetos e as ideologias dos vereadores eleitos para a 17ª legislatura. No programa de hoje, eu converso com Leandro Roso, que estreia no Parlamento Municipal pelo PRB. Boa noite, vereador, seja bem-vindo à TV Câmara. Boa noite, Ana. Boa noite, pessoal que nos acompanha na TV Câmara. Dizer que é uma satisfação, né, retornar aqui, né? Agora, depois de eleito e empossado, e poder mostrar para a comunidade o nosso trabalho, como iniciamos na política, né? E um pouquinho da nossa atuação na Câmara de Vereadores, né? Vereador, antes da gente iniciar então a entrevista contando para quem está em casa um pouco das suas proposições, acho importante a gente resgatar também a sua história e a trajetória política. O senhor é filho de agricultores, estudou Direito e no momento está cursando Gestão Pública. Exato, Ana. Eu ingressei na vida pública oriundo do interior, distrito de São Roque, que pertence ao interior de Passo Fundo. Lá eu iniciei minhas atividades políticas, né? Presidindo times de futebol, participando da diretoria da igreja. Então ali foram dados os primeiros passos, né? Meus pais são agricultores, né? Essa é uma área que eu defendo bastante aqui na Câmara de Vereadores. E posterior a isso, devido aos estudos, que na época era o ensino fundamental, né? E o fundamental era no interior, eu migrei para a cidade. Então, mas não deixei as origens do trabalho do campo, né? A formação e a vida do campo. Então eu migrei para a cidade e aí resido no bairro Planaltina há mais de 20 anos, né, Ana? Ali eu estudei na Escola Monteiro Lobato, participei do Grêmio Estudantil. Ali, depois de 15 anos, se eu não me engano, que o Grêmio foi extinto. Extinto não, ele foi parado, não era movimentado, né? A gente assumiu, deu atividade a ele e iniciamos também, né, como todo político, o movimento estudantil, né? Então ali a gente participou na época do criando campeonatos, participando do intersecretarias, criando movimentos culturais, literários, esportivos. Então, eu dei início na vida pública e no movimento através ali no Monteiro Lobato. Tive formação ali, amizade com professores que me formaram até hoje. Tenho o prazer e privilégio de residir no bairro Planaltina, né? Lá eu defendo muito o bairro. Depois do Grêmio Estudantil, eu participei de uma diretoria de associação de moradores. E no ano seguinte, se não me engano, 2002, eu assumi a presidência, né, Ana Paula? Na gestão, então, do prefeito Júlio Teixeira, né? Vereador, certamente o senhor tem um carinho muito importante pelo bairro Planaltina, como o senhor mesmo disse, então, mais de 20 anos residindo ali. E que conquistas principais a gente pode lembrar, então, referente a esse bairro? Boa pergunta. Eu tenho um carinho enorme porque minha família reside ali, as melhores amizades da vida política, pessoal, né? Eu conquistei, adquiri e tenho ali no bairro, né? Mas na época de presidente de bairro, nós conseguimos, assim, obras importantes que refletem até hoje, né? Eu destaco a pavimentação da rua principal João Langro, que foi uma demanda nossa. Outro pedido da comunidade foi a reforma do centro comunitário, que na época ele estava abandonado. Nós reformamos todo ele, fizemos parceria com o DAT do bairro, fizemos parceria com a escolinha do bairro também, quando precisava fazer algum evento, alguma promoção, podia utilizá-lo. Fizemos a parceria também com a direção da igreja, né? Que é um outro pessoal também, que quando eles faziam um evento, a gente participava, quando nós fazíamos, eles participavam. Em contrapartida, todo o lucro que nós obtínhamos, nós repassávamos para o CRAS Planaltina, que era uma parceria, então, na época, com o seu Ivo Ferrão, que era o coordenador. Então, quando precisava de alguma reforma, nós tínhamos caixinha, a associação não precisava depender do poder público, ia lá, reformava, resolvia o problema que precisava. Outra conquista importante nossa foi a capela da Vila Planaltina, né? Essa foi um marco. Eu me lembro até hoje quando nos reunimos na mesa com o então prefeito Júlio Teixeira, né? E fizemos a solicitação através do abaixo-assinado do bairro, dos empresários dali,
Mas principalmente, ela é capela da Planaltina, mas abrange todo o bairro da Grande São Cristóvão, né? Se eu não me engano, ali são 14 bairros que formam, 14 vilas, né, que formam o grande bairro São Cristóvão, e hoje a capela está lá, né, levando um pouquinho de conforto no momento de dor, né? A gente sabe da reforma, depois nós vamos falar um pouquinho, né? Mas foi uma conquista nossa da associação, né, na época do então prefeito Júlio Teixeira. Vereador, o senhor teve uma passagem muito importante também na Assembleia Legislativa como assessor, então, na época do prefeito Luciano Azevedo, que exercia o cargo de deputado. Tu vê, tudo são degraus, né? A gente começa, então, participando no time de futebol, vai participando da diretoria, exerce um movimento estudantil, participa de uma diretoria. Depois disso, quando o presidente que eu entreguei o mandato, eu recebi uma proposta para trabalhar na Câmara de Vereadores. Então, do ano de 2000 a 2002, presidente, e 2002 eu atuei como assessor parlamentar aqui. Tu sabe, Ana, que foi um aprendizado que hoje eu estou tendo um retorno muito grande. Pois na época, claro que hoje teve bastante modificação na lei, enfim, até a própria atuação da Câmara. Mas a elaboração de um projeto de lei, tu não esquece. O peso que uma indicação tem ao Executivo, tu também não esquece. Um simples pedido de providência, quando ele resolve, impacta na vida do cidadão, ele te marca. Então, desse período, de 2002 a 2008, eu fiquei na Câmara. Então, aqui eu aprendi noções básicas do que faz um assessor e fundamentais do que faz o vereador, né? Então, esse aprendizado eu tive aqui. E depois de 2008, para minha alegria, o então deputado Luciano Azevedo, né? Ele me fez um convite para ingressar a trabalhar com ele. No momento inicial, ele não tinha uma vaga na Assembleia e me propôs ir para a Emater, né? Como eu era do interior, tinha ligação, eu atuei 2 anos na gerência regional. Outro aprendizado, assim, que tu leva pro resto da vida, né, Ana? Porque tu já tem uma formação do interior, tu conhecer o trabalho que a Emater realiza nas comunidades do interior, não estou dizendo só Passo Fundo, mas os 32 municípios que nós abrangíamos. E tu poder levar um pouquinho de estrutura, de organização, de bons projetos à comunidade do interior é muito bom. São áreas que vão se complementando, né? Tem a teoria e depois o senhor conseguiu colocar em prática muitas das ideias. Consegui colocar em prática, exatamente. Que quando colono, que eu era, a gente via, né, como era o projeto, mas não executava. E depois tu levar um projeto e saber como executá-lo, entendeu? É muito prazeroso. Então, depois disso, desses 2 anos da Emater, eu assumi a Assembleia, né? Aí eu fui trabalhar com o deputado Luciano. Ali foi uma lição política também que me marcou, Ana Paula, porque muito dos programas, além do aprendizado na Assembleia, né, do trâmite, muitos dos programas que o prefeito Luciano implementou na gestão passada dele, foi viajando o Estado, foi ouvindo prefeitos, ouvindo vice-prefeitos, secretários e vereadores. Então, o que a gente tirava de bom? Programas positivos, ideias que naqueles municípios deram certo, a gente trouxe para Passo Fundo, né? E a Assembleia te permite isso. Além tu conhecer o Estado, tu conhecer os municípios, tu conhecer como é que se funciona, como é que procede uma parceria entre a Assembleia Legislativa, Casa Civil e Governo do Estado, isso aí te dá um preparo também que repercute hoje aqui. Consegue com certeza também encurtar os caminhos, né? Porque o senhor sabe diretamente aonde levar as propostas e não precisa ficar passando por diferentes segmentos até chegar ao ponto principal, por exemplo, de levar uma demanda ao governo do Estado. Exatamente. Hoje, como vereador, muitas pautas a nível estadual repercutem em nós aqui. Então, tu tendo essa formação, esse preparo, além de tu encurtar caminho, tu resolve, né, Ana? Que é a função principal do vereador, né? Tu tá em contato permanente com o cidadão, mas seu elo de ligação entre o poder legislativo e o executivo. E na Assembleia ela me permitiu isso também. Muitas solicitações, e quando eu era assessor da nossa cidade de Passo Fundo, onde lá nós tínhamos a embaixada passofundense. Eram diárias, pessoas que chegavam lá sem noção nenhuma,
né, de como é que funcionava uma assembleia, como é que funcionavam os órgãos do governo, as coordenadorias também, né? Então a gente, como teve esses 4 anos que eu fiquei lá, eu aprendi, né? E hoje eu uso todo esse aprendizado, como eu te disse antes, para resolver, né? E estreitou certamente os laços também com o prefeito Luciano Azevedo, que no primeiro mandato dele trouxe o senhor então para trabalhar junto a um dos projetos e programas mais importantes do município, que é o Bairro a Bairro. Essa parceria que nós tivemos na Assembleia, eu acompanho o Luciano há 10 anos, né? Então a gente tem, além de uma amizade profissional, uma amizade pessoal. Então eu convivi com ele 2 eleições, né? Nós viajamos quase todas as cidades do estado e muitos dos programas, como eu te disse antes, nós implantamos aqui. O Bairro a Bairro, para mim, Ana, foi um marco político, sabe? Porque eu já concorri na outra eleição a pedido do prefeito, né? Que na época me fez um convite bem formal. Eu estava 4 anos longe de Passo Fundo, longe dos meus amigos, da minha família, né? Embora trabalhando por Passo Fundo, né? Eu concorri a vereador, ele pelo PPS se elegeu e eu fiquei na suplência, né? Então, 4 anos longe da tua cidade, longe da tua base eleitoral. Eu fiquei na 3ª suplência, eu fiz 678 votos, né? Isso me credenciou, Ana, a participar do gabinete do prefeito e exercer o maior programa do governo municipal, que foi o programa Prefeitura Bairro a Bairro. Esse programa eu digo que foi o maior, porque o Bairro a Bairro, ele atendia, nós fizemos 35 edições e ele levava toda a estrutura do governo municipal. Ou seja, todas as secretarias, todos os secretários estavam subordinados ao gabinete do prefeito em contrapartida ao coordenador. Então tu tinha que ter o cuidado também, né, Ana, de se relacionar com o secretário. Tu tinha que ter o cuidado, Ana Paula, de tu levar uma estrutura, né, pro bairro, tu entendeu? E o que a gente fazia? Antes de fazer essa logística, nós nos reuníamos com os presidentes de bairro, nos reuníamos com os líderes comunitários e lá nós alavancávamos as principais demandas. Ou seja, questões que a gente podia resolver, né, em um curto tempo e que impactasse na vida deles. Então, a gente fazia reunião junto com o prefeito, via as demandas e executava. Dentre esses pedidos, eu já te digo, iluminação, canalização, corte de árvore, pintura de meio fio, quebra-mola, faixa de pedestre, asfalto, sabe? Canalização, destaco aqui também ali a da Vila Luísa, que a gente fez uma obra grande. Então, eram esses pedidos que eles nos traziam, a gente tinha um mapeamento de organizar e resolver a obra. Feito isso, aí nós tínhamos a entrega, que era daí o dia do evento do Bairro a Bairro, né? Além da entrega das obras, de toda uma logística que era direcionada, no dia estavam lá o gabinete do prefeito e todos os secretários atendendo a comunidade, né? E principalmente, que eu sempre disse, que era o que eu mais gostava de fazer, era estar perto da comunidade, ouvindo reivindicações, ideias, sugestões, muitas vezes críticas, né, Ana? Que quando a crítica ela é educada e inteligente, ela se torna construtiva. Então, muitas críticas que nós ouvíamos lá, né, nós nos reuníamos depois com o prefeito Luciano e adaptava o programa, né, à realidade de cada bairro, de cada localidade. Vereador Leandro, eu peço licença então para a gente fazer um rápido intervalo, mas em seguida nós estamos de volta com o programa Câmara Entrevista, que hoje conta então a trajetória, as ações e os projetos do vereador Leandro Rosto, do PRB. Estamos de volta com o programa Câmara Entrevista, que nesta noite recebe o vereador Leandro Rosto, do PRB, que estreia na Câmara Municipal. Vereador, o senhor está então no início do seu primeiro mandato. Comenta pra gente então como estão sendo esses primeiros meses e a importância e também o tamanho da responsabilidade.
É o primeiro mandato e o PRB é uma novidade na Câmara, né, Ana? O PRB é um partido novo, mas um partido organizado, estruturado. Eu tenho como meus líderes maior no Estado o deputado Sérgio Pérez, né, estadual, e o deputado federal Carlos Gomes, que me fez o convite na época para concorrer pelo PRB e também vir às fileiras do partido, né? Então a gente tem uma bancada nova na Câmara, a expectativa e a alegria é grande. Eu estou na política já há 16 anos, né? Então a gente, como eu te falei no bloco anterior, tudo são etapas, né? Então a gente vem do time de futebol, da diretoria da igreja, movimento estudantil, tu vem daí depois para uma Câmara de Vereadores, tu vem para uma prefeitura municipal, para uma assembleia e agora a vereança. Então eu me sinto muito feliz. Eu tive o cuidado assim de na Câmara trazer uma assessoria técnica, né? Me acompanha uma jornalista, me acompanha uma advogada que faz toda a parte jurídica dos projetos, indicações, né? E também um político, né? Porque a gente sabe que tem que atender a comunidade na Câmara, mas também tem que estar próximo à comunidade. Muitas vezes as pessoas não têm a disponibilidade de horário e tempo de vir à Câmara. Então o parlamentar dispõe dessa ferramenta, né? E tem que estar próximo ao eleitor, próximo à comunidade, próximo às demandas. Então é essa maneira que eu quero trabalhar na Câmara, né? Os meus projetos, os meus pedidos de providências, as minhas indicações, todas foram sugeridas por cidadãos e pela comunidade. Então eu quero na Câmara agora exercer o mandato e um compromisso de campanha, né, Ana? Que é fazer com que cada ideia, projeto, saia do papel. Não adianta o vereador fazer um pedido de providência, lançar um projeto de lei e depois não acompanhá-lo, né? Vereador Leandro, falando agora então sobre as suas proposições que já estão tramitando na Câmara Municipal e também que já foram enviadas ao Poder Executivo, a gente pode mencionar então um dos pedidos de providências que foi conversado então junto ao prefeito Luciano Azevedo, que é a necessidade da realização de uma operação tapa-buracos na Avenida Brasil. Esse é um pedido da comunidade do centro, né? Porque a Brasil ela tem a ligação nos 4 cantos da cidade, né? Então, claro que a gente vive num período de estiagem, de muita chuva, mas essa operação ela ameniza e traz segurança também, né? Vários foram os relatos de pessoas que, freada brusca, desviar um buraco e tal, acabaram tendo colisões e também acidentes, né? Fatais, enfim. Então a ideia surgiu por demanda da comunidade do centro. Este foi um pedido de providência. Outro que eu saliento também, que é relacionado ao trânsito, que eu fiz e o executivo atendeu e eu fiquei muito feliz, Ana, que foi no período da escoamento de safra do interior. Os agricultores solicitaram, né, como foi amplamente divulgado na imprensa local, inclusive cobrando a prefeitura e cobrando uma postura e posição dos vereadores, né? Então a gente assumiu essa bandeira, nos reunimos com o gabinete do prefeito, aí através de um pedido de providência, o prefeito nos atendeu, criou uma força-tarefa que em 15 dias ele uniu 4 secretarias, não resolveu o problema das estradas, mas amenizou, né? Para que pelo menos os agricultores, no período do escoamento da safra, realizassem, né, o escoamento. Então a gente vê o peso que tem um pedido de providência. Então muitas vezes tu tem que ter o cuidado do que você vai pedir ou também de uma própria indicação que tu vai sugerir. E, vereador, a gente sabe que os parlamentares apresentam diariamente várias demandas, né, para melhorar, então, a qualidade de vida do nosso município, mas muitas das ideias, elas não poderiam ser apresentadas por vocês pelo vício de origem. Então, são enviadas ao Poder Executivo através de uma indicação. E uma das indicações que o senhor fez recentemente, então, ao prefeito é a criação de um canal para denúncias referentes à dengue. A ideia é a criação de um número de WhatsApp, de um 0800, comenta pra gente. O vereador, como eu já disse muitas vezes, o vereador não é o secretário. O vereador não tem a máquina e não tem o poder do orçamento, né? Mas o vereador
ele é o que está mais próximo à comunidade, está ouvindo os problemas da sociedade. Então, cabe ao vereador, né, levar a indicação e o pedido ao executivo, acompanhá-lo e tirar do papel. Essa do WhatsApp e do 0800, essa aí foi uma indicação que surgiu num período necessário, pois foi divulgado também na imprensa que Passo Fundo corre um risco sério de nos próximos meses e no próximo ano um risco de epidemia. Eu já havia constatado essa demanda, pois lá no bairro Planaltina, Lucas e da minha região, ela é uma área de risco, devido a muita mata, muitas vertentes, invasões. Então a gente, em pesquisa a outros municípios, ao qual aqui eu cito Caxias, que quando a ideia é boa, você tem que adaptá-la ao município, certo? A gente fez uma pesquisa na vigilância sanitária e constatou que lá não dispunha de um canal de 0800 nem um WhatsApp. A gente sabe que muitas vezes a pessoa tem a dificuldade de realizar a própria ligação à secretaria, né? Então, além de às vezes você não conseguir a ligação, às vezes você tendo um número convencional, você não consegue o contato com o vigilante, o contato em realizar denúncia, informar o foco. Então, como eu disse, em pesquisa a outros municípios, né, do porte de Passo Fundo, ou até maior, a gente teve a ideia de sugerir. Então, um 0800 é prático e é barato. E o WhatsApp, né, Ana, é uma ferramenta que hoje todo mundo tem. Ela é bem prática, ela é comum, ela é ágil. Então, a gente vê que... Também não tem custos, né? E não tem custos. Essa é a realidade maior, né? Não tem custo. Então, o que a gente sugeriu? Independente de onde tem os focos os focos de alarme, né? Que cada cidadão dispondo desta ferramenta, ligue, informe e previna. E o município que disponibilize isso, que é uma necessidade. Passo Fundo hoje é uma cidade grande. Então, isso aí é uma ferramenta necessária e que, além de prevenir, né, Ana, ela traz também economia, agilidade e praticidade ao cidadão, né? Outra indicação que o senhor está fazendo, então, também ao Poder Executivo é a necessidade da realização de um curso de treinamento para os profissionais que atuam na área da saúde. O senhor tem recebido inúmeras reclamações nesse sentido da comunidade. Sim, Ana. Aqui a gente tem que ter um cuidado para não generalizar o funcionário, né, que trabalha na área de saúde, o funcionário que atende o telefone, o funcionário que recebe a solicitação, o profissional que atende o cidadão e até o próprio médico. Não são todos, entendeu? São algumas questões, algumas pessoas que não estão preparadas para atender na área da saúde. Ou seja, elas vêm de uma iniciativa privada, que ela tem que atingir uma meta, que ela tem que atingir um objetivo de venda, e ali não é meta e não é venda. Você está recebendo um ser humano. E o ser humano, quando procura um CAIS, quando procura uma OBS, quando procura a secretaria ou o hospital, ele vai por necessidade, ele vai debilitado. Então, o que a gente está propondo nessa indicação? É um curso em parceria com a UP, que é a Universidade Popular do município, que dispõe de alguns profissionais da área para dar um atendimento qualificado e de atenção ao cidadão que chega debilitado, né? Então aqui eu volto a dizer, a ideia não é dizer que todos atendem mal, todos estão despreparados, seja ele concursado, seja ele CC ou seja ele terceirizado. A gente só quer dar um treinamento para algumas pessoas que não têm esse preparo, que, como eu volto a dizer, vem da vida privada e aí você vai exercer o seu trabalho na vida pública, certo? Então a ideia é fazer essa parceria com a Universidade Popular e, além de beneficiar, propor à comunidade um bom atendimento que é de mérito e é justo, também preservar a imagem, né, da pessoa que está trabalhando, que está atendendo, que está prestando o seu serviço na área de saúde, né?
Vereador, no Brasil nós temos então cerca de 10 milhões de pessoas que possuem algum tipo de deficiência. E pensando nessa estatística, o senhor também decidiu apresentar aqui na Câmara de Vereadores, já está tramitando nas comissões, o projeto de lei que é instituído então, Aprende Bem Quem Ouve Melhor. Comenta um pouco então sobre essa necessidade de prevenção aos problemas auditivos. E vai ser aprovado, viu, Ana? Eu já tive contato com os vereadores, presidente das comissões, ele está sendo um projeto simpático, necessário e de impacto a nível estadual, né? Esse projeto, Aprende Bem Quem Ouve Melhor, ele surgiu de uma ideia em que eu estava fazendo visitas a escolas municipais e aí fui fazer uma brincadeira a uma criança. Cheguei lá e perguntei para ela, disse, tu é gremista ou colorada, né? E ela não me respondeu. Aí eu refiz a pergunta e constatei que ela não escutava bem. Aí eu falei com uma professora, ela disse, realmente, ele tem um problema auditivo. Eu disse, mas isso aí não influencia na educação, no aprendizado? Sim, vereador. A professora me disse, inclusive, ele não quer nem vir à escola porque não está aprendendo, não está acompanhando os coleguinhas e é um problema que se criou aos pais. Aí eu perguntei a ela e a diretora, tem mais algum caso? E eles me responderam, sim. Então constatei ali numa escola 2. Em visita a mais 4 escolas, nós constatamos mais de 8 casos. Então, Ana Paula e telespectador, se tu fizer uma média, 68 escolas municipais obtiverem essa média ou mais, então o caso é grave. E você sabe que a formação da criança é fundamental para o aprendizado depois no ensino médio e no ensino superior, né? Então nós tivemos a ideia, daí junto com a nossa assessoria técnica, de elaborar um projeto de lei parecido com o programa que o prefeito Luciano tem, que é um olhar de criança, onde ele também dá o tratamento na questão visual, né? Quando a pessoa tem a deficiência, inclusive até o tratamento do óculos, né? Que é dado à criança. Então a gente lançou o projeto. A ideia do projeto é detectar o problema auditivo, certo? Em parceria com a Secretaria de Saúde e Educação, tratar a criança, resolvido aí, tudo bem. E não havendo o tratamento, a solução, aí a prótese auditiva, né, Ana Paula? Que daí é o terceiro estágio do projeto de lei. Aí em parceria também, aqui eu apresento a TV Câmara e a toda a comunidade que nos assiste, a empresa ProAude já se manifestou interesse, inclusive eu estou agendando uma visita para conhecer como é a empresa, como é o procedimento e como são as próteses auditivas, né? Que são direcionadas a crianças, a jovens e adultos. Para colocar em prática, então, essa proposta, esse projeto de lei, o senhor prevê, então, uma parceria público-privada, seria isso? Exatamente, Ana Paula, uma parceria público-privada. O que não vai gerar também tantos gastos ao município, né? E também um projeto de lei que vem, assim, a solucionar um problema que a nossa comunidade, né, em especial os nossos alunos da rede municipal, estão enfrentando e estão vivenciando, né? Vereador, então, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, mas antes de encerrar, quais são as suas expectativas para os 4 anos do mandato e também a sua palavra final aos nossos telespectadores? Olha só, né, Ana, 30 minutos parece que é muito, mas se torna pouco, né? Parece o nosso grande expediente quando a gente vai para a tribuna com 30 minutos, mas quando você tem temas bons, bons projetos, boas ideias para apresentar à comunidade, o tempo passa que a gente nem vê. A minha expectativa agora, nesses 3 anos e meio, né, na verdade, que faltam, é apresentar mais projetos, é continuar estar perto da comunidade. O meu gabinete está aberto de segunda a sexta de manhã à tarde. Os meus telefones do gabinete aqui eu deixo é 3316 7363 e 7368 à disposição da comunidade. E a expectativa, Ana,
é de agora, nos próximos meses, aprovar esse projeto que eu falei, que é um projeto que eu tenho certeza que o prefeito Luciano vai sancioná-lo, vai ser uma parceria pública e privada que vai dar certo e pode ser um início, que os outros colegas vereadores sigam de exemplo também, pois vivemos um momento de crise, a gente sabe que muitas prefeituras estão atrasando salário, não estão investindo em obras, então tu buscasse, e a mesma situação os empresários se encontram também, né? Então, tu vai buscar uma solução, né, para o poder público e para o poder privado. E também queremos dizer aqui que estaremos lançando novas ideias, novas sugestões e pedir que a comunidade participe da Câmara, participe em especial ao nosso gabinete. Como eu disse antes, tragam suas ideias e suas sugestões e também suas críticas, né, Ana? Que, como eu disse antes, quando são educadas, elas se tornam construtivas e refletem na sociedade passafonense. Vereador Leandro Rosso, mais uma vez, muito obrigada pela participação do senhor no nosso Câmara Entrevista de hoje. Eu que agradeço e parabenizo a TV Câmara pelo novo estúdio, né? E pelos profissionais que nos atendem de segunda a sexta na Câmara de Vereadores. Muito obrigado. E você que está em casa, a gente também agradece a companhia. Uma boa noite e até a próxima semana.